Salmo 124, irmãos, diz assim: cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Verdade, Senhor. Todo livramento vem das tuas mãos poderosas, Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor tem nos preservado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E aqui nós estamos, Senhor, te agradecendo, Senhor, e pela instrução da tua palavra, queremos ser admoestados para que continuemos a te agradecer, a te louvar, a te render, Senhor, a te bendizer, Senhor, por todos os teus livramentos, Senhor. E também fazer as nossas petições, porque precisamos da tua intervenção, precisamos, Senhor, do teu agir continuamente, e tu bem sabes disso, Senhor. Ó Deus, assim nós oramos, que o Senhor nos instrua, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, algum tempo atrás eu vi a história de um homem até famoso no meio evangélico, conhecido no meio evangélico, é melhor, né? E ele dizia de algo, rememorava algo que tinha acontecido na sua juventude, entre a sua infância e a adolescência, pelo que lembro, e ele disse que passou por um momento de muita aflição, quando ele, ao mergulhar em um rio, ele estava se afogando. E todos os seus colegas ali, nenhum deles foi capaz de ver a sua aflição para poder socorrê-lo, até que veio uma pessoa para ele desconhecida e o salvou. E no que salvou, ele, não sei se você já teve se afogou alguma vez, né? Sabe que fica depois da gente, ainda bem, se você passou por isso, você foi, né, socorrido porque está aqui. Mas o fato é que depois daquele momento ele estava se recuperando ainda, né, a sua respiração, e não viu mais essa pessoa. E até hoje ele não sabe quem foi que o livrou naquele dia. O fato é que nós gostamos de agradecer, geralmente isso ocorre. A gente se torna muito grato por aqueles que de alguma forma nos ajudou, aquele que nos deu um livramento. Mas nem sempre é possível, né? Eu conheço pessoas que são muito gratas pela vida de um médico que o salvou, né? Em alguma intervenção, de pessoas que foram assim providenciais em um momento de aflição e de dificuldade, que estavam ali no lugar certo, no momento certo, e que de alguma forma essas pessoas elas querem expressar a sua gratidão, mas nem sempre é possível, nem sempre é possível. Todavia, irmãos, nós sabemos quem tem nos livrado de todo o mal. E sabendo quem é este, sabendo que é o Senhor, nós precisamos render graças, nós precisamos agradecê-lo por tudo que ele tem feito. E esse salmo vem resumindo isso, que nós precisamos reconhecer que nosso livramento vem do Senhor e nós precisamos bendizê-lo por isso. Nosso livramento vem do Senhor e nós precisamos bendizer o nome dele por cada livramento. Sabe que esse salmo ele vai nos mostrar isso de algumas formas. Eu quero mostrar de maneira simples aqui, mostrando por que nós precisamos do livramento. Precisamos do livramento por causa da nossa limitação. Não é verdade? Nós somos limitados. Esse salmo começa dizendo assim: não fosse o Senhor. Ele já começa se colocando Deus em primeiro lugar. Não fosse o Senhor, não se apresenta logo, mas ele fala do Senhor. Não fosse o Senhor, porque de fato ele só compôs. Ele quem? Davi, né? Davi só compôs esse hino de louvor porque
houve uma intervenção divina no momento de tribulação. Que momento é esse? É difícil a gente julgar, porque olhando aqui para o texto, não há uma alusão direta a um livramento descrito em maiores detalhes aqui por parte do rei Davi. No entanto, nós podemos pensar, o próprio autor nos dá dicas, né? Pode nos dar pistas aqui, por exemplo, o próprio ministério, a atuação do rei Davi começa antes dele ser um monarca de Israel, quando ele vai ter com o gigante Golias, talvez um momento mais singular dentro da sua primeira trajetória, né? Quando ele se torna uma pessoa de fato conhecida. E ele vai ter com o gigante Golias, e a gente sabe dos desdobramentos dessa história, no qual ele duela ali com aquele gigante filisteu que estava falando impropérios e estava zombando do povo de Deus e do próprio Deus, e Deus de maneira poderosa usa aquele jovem Davi para vencer o gigante Golias. Nós também também sabemos pela trajetória de Davi que em outras ocasiões ele passou por um grande livramento, seja quando Saul, sabendo da escolha de Davi para assumir o reinado e foi preterido por Deus, o Saul começa a perseguir Davi e Deus o livra. Isso aconteceu também com Absalão. Então, dentro da própria história de Davi, ele tinha muitos exemplos para falar acerca de livramentos. Todo crente ele tem muito o que falar sobre livramentos, não é verdade? Todo crente tem. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver vamos perceber todos esses livramentos que não estão explicitados aqui, mas que fazem parte do contexto do povo de Israel. Lembrando que quando Deus livrava Davi, ele não estava só provendo um livramento para Davi, mas estava provendo, sobretudo, um livramento para o povo de Deus. Era a preservação do povo de Deus. Podemos olhar na história, quando o Senhor Deus libertou o povo de Israel do Egito, foi um grande livramento para o povo de Deus. Nós vimos aqui na vigília, né, a gente falou um pouquinho sobre uma ocasião em que o povo de Judá, sob o ataque sírio, ele foi preservado por Deus. Josafá chega a orar ao Senhor, dizendo assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão firmados em Ti. E Deus, ele proveu um grande livramento, dizendo para o povo ir de encontro ao exército inimigo, mas sem guerrear, mas ficando em posição de guerra, e Deus concedeu vitória, de modo que os moabitas e os outros inimigos do Senhor começaram a duelar entre si, eles mesmos se mataram. Quantos livramentos! Mas quando nós pensamos em livramentos, meus irmãos, quando nós pensamos em livramento, nós precisamos lembrar, sobretudo, que esse Deus foi um Deus que nos livrou da morte por meio de Jesus Cristo. E que grande e que tremendo livramento! Por que nós precisamos de livramento? Porque nós precisamos de ajuda por causa da nossa impotência, por causa da nossa limitação. E se nós olharmos aqui para o que Davi vai ilustrar, né, através dessa linguagem de salmodia, ele diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E homens aqui, a tradução é Adão, dando a entender que era um número muito grande de inimigos. Então havia uma grande investida contra o povo de Deus. E ele vai dizer: quando a sua ira se acendeu contra nós. E aqui, meus irmãos, quando fala que no verso 3, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós, a ideia aqui é de um terremoto, né? O chão se abre e ele é engolido, é tragado, mas perceba que isso não chegou a acontecer por causa daquele que estava do seu lado, mas foi como um tremor, um abalo terrível. Ele também vai usar uma figura dramática quando ele fala do versículo 4, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia aqui é de uma inundação repentina.
e elas ocorriam, né, nessa época, tempestades inesperadas que varriam os montes e provocavam aquele deslizamento de pedras, devastando tudo que estava embaixo. Então era algo que não podia se prever, algo que não podia se conter. Então, quando os salmistas usam geralmente essa linguagem de catástrofe, é mostrando que é algo totalmente imprevisível e difícil de ser contido. Então ela vem para destruir. Ora, é um terremoto que abala a sua estrutura. As águas, as tempestades que vêm de cima, então você pode olhar para cima e para baixo, é como se ele quisesse mostrar que nós estamos encurralados. E se não fosse o Senhor, estaríamos totalmente derrotados. É a mesma imagem, ou uma imagem análoga, àquilo que ocorre quando o povo de Deus está caminhando para ser liberto, e está ali de frente ao Mar Vermelho, mas eles estão cercados e atrás vem Faraó. Então veja que não há nenhuma possibilidade de escape, senão por uma intervenção miraculosa. É essa a grande imagem aqui. No verso 6, ele vai falar que Deus não nos deu por presa aos dentes deles, é como se fosse um cordeiro preso aqui por uma fera selvagem. Ele também vai falar que, no verso 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Então a imagem aqui é de um pássaro, a imagem de uma ave frágil que está suscetível ali a ser pega por um caçador. E veja a quantidade de inimigos, seja numa linguagem figurada no sentido de mostrar uma catástrofe natural, seja por meio de um terremoto, seja por meio de uma grande tempestade, seja por meio de uma fera, um leão que vai tragar a sua presa, seja por meio de um caçador que vai pegar uma ave. Em todos esses aspectos, em todas essas cenas, você pode perceber que há uma vítima muito frágil, não consegue conter a fúria do inimigo. Eu estou convicto, meus irmãos, de que se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, nós estaríamos de fato aniquilados. Porque não nos faltam inimigos, não é verdade? Inimigos da nossa alma. O mundo que odeia o Filho de Deus e também nos odeia. O diabo que anda como um leão querendo nos tragar. Nosso próprio coração que peleja contra nós, os medos desse mundo presente, o medo da morte, o medo disso, o medo daquilo, parece que nós estamos num campo minado. E como permanecer de pé diante de um cenário tão horrendo, tão adverso? O que eu sei é que nós estamos de pé. E eu sei muito bem quem tem nos mantido de pé. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se fosse pelas nossas próprias forças, nós somos débeis, nós somos fracos. É um povo fraco, e não é que esse povo era um povo forte que se tornou fraco, mas um povo que sempre foi fraco. No chamado de Deus para o povo de Israel, ele vai dizer em Deuteronômio 7:7, por exemplo, quando ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Ou seja, Deus já poderia ter escolhido um povo munido, autossuficiente. Na época ele poderia ter convertido um exército todo, porque Deus poderia ter feito isso, né? Ele não precisava ter criado um povo, gerado um povo fraco. Ele poderia ter pego qualquer nação poderosa e poderia ter convertido toda essa nação, já com todo um poderio militar, um poderio bélico, um poderio econômico, um poderio político, mas não, aprove ao Senhor escolher o mais frágil. Isso se repete, não é? Na história, na narrativa bíblica, o próprio Davi ele pode falar isso com propriedade, porque ele poderia dizer: irmãos, eu não era o mais forte da minha casa. Lembram? Tinha gente mais forte na minha casa. Tanto é que meu pai Jessé ofereceu todos os meus irmãos, mas aprove ao Senhor olhar para alguém que era diminuto, alguém esquecido, alguém largado. O modus operandi perfeito de Deus, ele faz isso de maneira tão graciosa. Escolhe aquilo que não é e confunde aquele que pensa ser. É algo maravilhoso isso.
E nos faz pensar que a nossa suficiência vem de Cristo Jesus. Somos um povo totalmente dependente, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu não sei o que seria de mim se eu fosse independente, se eu fosse autossuficiente, se eu tivesse todos os atributos, todas as virtudes. Deus, de maneira graciosa, Ele nos escolhe na nossa fraqueza, para que reconheçamos sempre a nossa dependência de Deus. Somos frágeis demais, parece que um sopro é capaz de esmagar o mais forte dos nossos soldados. Mas é bom reconhecer que somos pó, irmãos. É nessa dependência que dizemos que Deus é tudo em nós, que buscamos a Ele dia após dia em oração, que vamos às Escrituras como um mendigo busca restos de comida. Estamos sempre desfalecidos aparentemente para que vivamos uma contínua dependência do Senhor. Deus é perfeito no seu agir. Estamos sempre reconhecendo e precisamos sempre entender a nossa fragilidade. Mas perceba que nós somos frágeis sim. Mas sabe, aqueles que sabem da nossa fragilidade, eles não podem esquecer daquele que está do nosso lado. E quem está do nosso lado? Bendito o Senhor que não nos deu por presas aos dentes deles. E ele vai dizer aqui: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Quem esteve ao nosso lado. Então essa é a ênfase. Você percebe aqui, nós somos um povo totalmente dependente e nós nos orgulhamos de termos essa dependência, porque temos um Deus poderoso que está do nosso lado, um Deus que nos acompanha. Mas veja, meus irmãos, esse reconhecimento não apenas atesta nossa fraqueza, nossa fragilidade, mas também nos leva a uma declaração. Que declaração é essa? A declaração da suficiência divina. E aqui ele vai mostrar isso também. Tanto no fato de dizer que Deus estava sempre do seu lado, e é uma presença contínua. Esse Deus não é somente esse Deus que esteve do lado de Israel, mas um Deus que está sempre presente. É lindo, isso é um cântico de degraus, dos degraus. Eles cantavam essa playlist aqui, que vai do capítulo 120 ao capítulo 134, esses 15 cânticos, eles eram selecionados, escolhidos, e o povo, todas as vezes que ia para Jerusalém, eles iam para a sua adoração anual e eles saíam cantando. E no decorrer, nessa estrada, era uma estrada com perigos, uma estrada que guardava surpresas, muitas vezes desagradáveis. Mas eu fico imaginando, o povo ali suscetível também a assaltos, a dificuldades, mas eles estavam cantando um feito do Senhor no passado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Eu imagino dessa forma, eu não achei nenhum respaldo de estudiosos do Antigo Testamento, mas esse cântico me faz imaginar assim, que o mestre de canto ao sacerdote falava: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, e o povo respondia: não fosse o Senhor, né? Eu acho que fica tão bonito assim. Ele falava e havia uma resposta, parece dar a entender dessa maneira esse cântico. Então perceba, eu fico a imaginar aquelas pessoas que saíam para o templo com medo. Aquelas pessoas que saíam e sabiam da possibilidade de haver algum infortúnio, algum assalto, alguma surpresa desagradável pelo caminho. Mas eles estavam declarando ali quem esteve do lado do povo. E era o mesmo Deus que caminhava com o seu povo ali para Jerusalém. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. E esses feitos do Senhor lá do passado precisa ser verdade na nossa vida hoje. E esse é o viver por fé. Dizer: o Senhor esteve do nosso lado, Israel que o diga. E por que você está
de pé hoje? Não é o mesmo Deus? O Deus que permanece preservando a vida do seu povo, a vida dos seus. Que suficiência é essa? Suficiência amorosa de Deus. Deus, ele está conosco por essa aliança de amor. Lembre-se aqui que Deus é chamado de Senhor, e o povo de Deus é chamado de Israel. Israel e Senhor é um pacto, é uma aliança perpétua. Deus que escolheu cuidar do seu povo, proteger o seu povo. E veja que não é por causa de nenhuma virtude que há no povo, que havia no povo, como eu já falei para vocês, mas pelo contrário. O cuidado de Deus aqui, apesar de nós, Deus poderia ter nos entregado nas mãos dos inimigos, se olhasse para a nossa fidelidade, não é mesmo? Mas me diga uma coisa, durante a sua vida cristã, você já tentou distanciar-se de Deus, ou viveu apaticamente? Isso deve ter ocorrido, espero que não, mas pode ter ocorrido. Mas mesmo nesse período, Deus nunca te abandonou. Deus nunca abandonou o povo. O próprio fato do povo estar indo a Israel era um povo que já tinha caído, um povo que tinha, de maneira recorrente, pecado contra o Senhor, mas Deus estava ali do lado do povo. Isso não implica dizer que a mão do Senhor não pesou contra o seu povo, isso é outra coisa. Mas mesmo assim, a presença graciosa de Deus, mesmo disciplinador, estava ali do lado do povo, mas Deus nunca abandonou os seus. Veja que o texto continua nos falando no versículo 7, que ele salvou a nossa alma. Mas não, um detalhe aqui, no verso 6 ainda: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Não nos deu. Veja que o povo só seria entregue às mãos dos inimigos por permissão divina. Não é que a nossa vida, tem gente que acredita na sorte, a gente já passou dessa fase há muito tempo, né? No acaso, na sorte. Não. Mas a providência amorosa de Deus cuidando da gente. Deus poderia, acho que Satanás brilhava o olho para receber um dos santos, para ser tragado, para destruir a igreja do Senhor, mas o Senhor não permite. O Senhor não permite. O que é que explica isso? Seu grande amor. Ele não nos deu por presa aos dentes deles. Aí o verso 7 diz que salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Perceba que no que tange a todo livramento, o salmista, que é a voz do povo aqui, ele sempre fala na primeira pessoa do plural, né? Ele fala nós, é o povo, ele está sempre se referindo não somente a ele, mas veja o que é que ele diz: salvou-se a nossa alma. Ele não se coloca aqui como um agente ativo nessa salvação. Em toda a história do povo de Deus, nós nunca fomos e nunca seremos os protagonistas, os agentes ativos da salvação. Não é verdade? É sempre o Senhor Deus agindo, trabalhando, buscando, Ele que faz toda a obra. A salvação é obra de Deus desde a eternidade, consumada através da obra do Filho, aplicada pelo Espírito Santo, é sempre obra divina. É sempre obra do Senhor. Então ele faz questão de enfatizar, enquanto eles estavam cantando: se não fosse o Senhor que estava ao nosso lado, Israel, vocês precisam dizer, e eles vão repetir: se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. É o Senhor, e bendito seja o seu santo nome. É por isso que nós devemos bendizê-lo. Bendito o Senhor. O que é bendizer ao Senhor? Veja, tem gente que até reconhece que o livramento vem de Deus. Já conversaram com alguém assim? Que diz assim: eita, foi Deus que me livrou. Graças a Deus que eu me livrei de tal coisa ou de tal pessoa, de algum infortúnio. As pessoas até reconhecem, mas o ponto é: o que é que esse reconhecimento deve produzir? O que é que esse reconhecimento deve produzir na igreja? O que é que esse reconhecimento deve produzir em nós? A adoração, bendizer o nome do Senhor. Eu reconheço a salvação
Eu reconheço tua obra, Senhor. Eu reconheço o livramento da morte, do inferno, por meio do seu Filho Jesus. O que é que eu faço agora? Eu bendigo o nome do Senhor. E no final ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nós sabemos, nós entendemos que foi Deus que nos livrou. E por isso nós podemos dizer, como salmista, foi o Senhor que nos livrou. Por isso nós podemos dizer que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Me diga uma coisa, quais eram as grandes ameaças aqui? Quais eram as grandes ameaças? Um terremoto. Uma tempestade, né? Como ele vai dizer aí no verso 4. As águas nos teriam submergido. Uma torrente, torrentes do Negueb, é uma linguagem do salmista também. O que é que ele vai falar? Vai falar de um caçador, vai falar de uma fera selvagem. Todas essas coisas são o quê? Fazem parte da criação. E quando ele fala, no final, o meu socorro está no Senhor, que é Criador dos céus e da terra. É Ele que é o Criador. É Ele que manda nas torrentes, é Ele que manda nos terremotos, foi Ele que criou as feras selvagens, é Ele que nos livra do laço do passarinheiro. É o Senhor que faz tudo. Por isso precisamos bendizê-lo. Se Yahvé é o seu Deus, isso deve fazer toda a diferença. Ele está do seu lado, Ele está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos encerrar lendo Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, meus irmãos. É esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos livra da ira vindoura. Aquele que começou essa obra, a gente só persevera na fé porque Deus nos livrou. Esse Deus que está no começo dessa obra de salvação é um Deus que vai nos segurar e nos sustentar até o fim. É nele que nós confiamos. Vamos orar?